Olha, hoje nós vamos falar sobre um procedimento realizado por 30 mil brasileiros todos os anos. A cirurgia de correção de orelha. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas, é claro, o Dr. Tiago Budanese. Doutor, bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom, cirurgia plástica de correção de orelhas. Tem muitos bebezinhos que já nascem com aquela orelhinha mais afastada. E aí a mãe vai lá, com 5 anos, 6 anos, já faz a cirurgia. Tá errado esse procedimento, doutor? Tão cedo? Não, Suzana, tá certo. Realmente, a orelha de abano ou orelha proeminente é uma alteração muitas vezes genética que já no início, logo após o nascimento, você já percebe uma alteração nessa orelha. E quais são as alterações? As alterações são orelha proeminente, ou seja, ela está afastada do cabelo, então você vê que a orelha está mais para frente. Muitas vezes pode ser que um lado esteja mais para frente que o outro, ou seja, pode haver essa assimetria, né? Como nós somos assimétricos, né? E isso já nasce assim também, não se forma depois, por exemplo? Geralmente nasce assim, mas se torna mais proeminente depois. Por quê? Porque a evolução da formação da orelha se dá até em torno de uns 5, 6, 7 anos, que é a idade que daí nós partimos para a cirurgia. Então, nesse período, principalmente até os 3 anos de idade, é o período que a orelha está se formando mais. Ah, tá. Então, pode se tornar mais evidente essas alterações, né? Como eu estava falando, desde o afastamento da orelha da cabeça, como a falta da curvatura, né, mais superior, como o excesso da parte inferior e assim por diante. Então, sempre é bom avaliar com um médico especialista para ver essa alteração. Então, assim, depois dos 5 anos, se ela tá proeminente, não vai mudar, vai ficar assim. E se ela é coladinha, também não vai mudar, seria mais ou menos por aí. Por que é feita a cirurgia nessa fase, Susan? Isso que é importante. Porque já está se formada a orelha. Segundo, há uma influência psicológica na escola. Então, a partir do momento que a criança se torna mais consciente dos seus atos e sofre influência social, aquela orelha proeminente pode ser um fator de desconforto para a criança. Pode afetar, inclusive, o psicológico, a formação da criança psicológica por conta de bullying, dos amiguinhos falarem nomes, que acaba acontecendo, né? Exatamente. Então, nessa fase, a gente indica a cirurgia, né? Por vários motivos. Um desses é a alteração psicológica, outro porque a orelha ainda está mole, você consegue moldar ela melhor do que um adulto, por exemplo, né? Ah, é? Que quanto mais passa seu tempo, mais se percebe que a orelha vai endurecendo. Então, isso é importante frisar que já é indicado, sim, nessa idade, em torno de 7 anos, se fazer a cirurgia. A gente, inclusive, a nossa produção separou fotos de famosos que fizeram essa cirurgia, ou seja, a mudança de antes e depois. Primeiro essa foto aí, ó, Brad Pitt, ator Brad Pitt. Olha só, a orelha dele, lógico, tem que olhar bem, né? Ele já era perfeito antes, mas agora ficou mais ainda, né, doutor? Olha ali a diferença, tá mais grudadinha, né? Então o objetivo da cirurgia realmente é esse, né? Você moldar, dar mais contorno para a orelha e deixar ela mais próxima da cabeça, né? Então você vê que essa alteração, ela pode acontecer tanto em homem quanto em mulheres. Há uma tendência genética, né? Ah, é? Então ninguém está livre de sofrer essa alteração. Teus filhos, né? Às vezes pode pular uma geração, não, mas isso pode se tornar evidente. E não é raro, né? É uma Will alteração Smith, outra diferença. frequente. Ah, é? É frequente isso, doutor? É frequente. A orelha de abano é uma das alterações congênitas mais frequentes, né? Então, é importante evidenciar que essa orelha proeminente muitas vezes incomoda o psicológico da criança. Né? Por isso, de procurar um especialista, procurar um tratamento. Muitas vezes, os pacientes se queixam de que passaram anos da sua vida sofrendo de uma certa forma uma influência negativa, né? Ou incomodado com a orelha. E a cirurgia, o tratamento, que é cirúrgico, né, é simples. É relativamente simples? Digamos assim, a pessoa faz a cirurgia, numa sexta-feira, segunda-feira já tá tudo certo ou tem que ter um pós-operatório específico com a faixinha? Tem que ter um pós-operatório específico, Susan. Nada é assim, opera hoje, amanhã tá livre, né? Tem que usar uma faixinha especial, que para o homem é a faixinha de tenista,
Para a mulher seria a faixinha de bailarina, tem que ficar em repouso nesse período, tem que evitar de bater a orelha, porque a cirurgia é feita da seguinte forma, né? A gente tem ali a foto, nós temos uma imagem. Então, você vê que geralmente é feita o acesso atrás da orelha, então a cicatriz fica escondida atrás da orelha. Você precisa fazer pontos que fixem essa orelha próximo ao cabelo e também de molde. Você precisa moldar essa orelha, muitas vezes formar antélix, que nós chamamos, né? Muitas vezes tem que diminuir também a concha, né? Então, tem como diminuir a orelha? Muitas vezes tem que se diminuir uma cartilagem que fica no meio da orelha para você conseguir fixar ela ali mais próximo da cabeça, né? Que legal. Então é bem interessante. Então tem que ter o cuidado, sim, Susan, porque esses pontos que vocês estão vendo aí, eles podem se soltar, somente no início. Então tem que usar assim uma faixinha, tem que evitar o esforço físico, né? Tem que tomar esses cuidados. E por quanto tempo a faixinha tem que usar? Isso depende de cada médico. Há um consenso de que os primeiros 15 dias seriam os principais, né? Mas alguns médicos deixam por um mês, outros deixam uma semana. Então, há um consenso de que até essa cicatrização está mais fixa, precisa se usar a faixa. E quando que isso está mais fixo? Isso leva um tempo, né? Alguns pacientes é mais rápido, como falei, poucos dias, outros podem levar meses. Então, é importante sempre cuidar. É a devolução da autoestima, né, que a gente comentou antes. Doutor, tem muitas mães que quando a filhinha nasce com a orelhinha de abano, a gente vê que as mamães colocam nos bebês aquelas faixinhas para tentar reaproximar as orelhas nessa fase de desenvolvimento dela, da criança, né? E isso é possível? É possível fazer com que a orelha fique grudadinha só com as faixinhas, sem fazer a cirurgia? É difícil, Susan. É difícil porque, assim, essa é uma alteração na cartilagem. E a cartilagem tem memória. Ou seja, por mais que você desentorte a cartilagem, ela pode voltar a entortar. Entendeu? Então, nesse período, pode ser que a orelha fique coladinha. Mas depois solta. Volte. Né? Então, o melhor tratamento é a cirurgia, realmente. Né? Às vezes, os pacientes nos relatam até de casos que usaram cola, né? Que realmente colaram a orelha para ir a algum evento, né? Então isso não é raro de ouvir esses acontecimentos. Então é bem interessante saber que isso não é o correto. Sim. O ideal é que você faça a cirurgia. E tem pessoas que têm a orelha normal, mas só tem a falta da curvatura, que você até citou no início. A curvatura em si, somente a curvatura, é possível corrigir também? Sim. É possível corrigir somente a curvatura. Tem alguns pacientes que falta essa voltinha. A voltinha da orelha, Interessante, tem alguns pacientes que têm o lóbulo, que muitas vezes não é avaliado, mas o lóbulo da orelha é muito grande, que você pode diminuir. Olha só. Né? Muitas vezes tem pacientes que têm a orelha um pouquinho alterada, que existem algumas alterações congênitas da orelha, como, por exemplo, a falta da parte de cima, né, da orelha, ou a parte de baixo, ou muitos pacientes podem não ter orelha, nascer sem orelha. Né? É uma cirurgia relativamente simples, né, doutor? A otoplastia, que é a plástica da orelha, para a orelha proeminente, sim, né? É uma cirurgia relativamente simples, né? Que você pode se fazer com anestesia local ou com anestesia geral, né? Muitas vezes é alta no mesmo dia, mas precisa ter os cuidados de se usar aquela faixinha, evitar de bater, né? Muitas vezes tomar um analgésico, né? Se for necessário, alguma indicação conforme a orientação do seu médico. O pós-operatório também faz toda a diferença. Doutor Thiago, muito obrigada sempre pela participação aqui, sempre falando sobre cirurgias plásticas de forma estética, ou seja, melhorando a autoestima das pessoas, né? Com certeza. Tá certo. Obrigada, doutor.